Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é... Tem que falar pro microfone. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carol Carminati e eu sou criadora e apresentadora do programa Mídias e Marcas. E hoje nós estamos aqui em mais um novo episódio do nosso podcast com a minha querida amiga, parceira, grande companheira aí de projetos incríveis que a gente vai falar. Enfim, muitos outros adjetivos que vocês vão conhecer dessa super pessoa talentosa e generosa que é a Vanessa Cosentino. Oi! Nossa, depois dessa apresentação, Imagina, um prazer enorme estar aqui com você, Carol, falando aí de assuntos que eu acho que vai interessar todo mundo, né? Com certeza, gente. A Van, vocês vão ver como a jornada dela é interessantíssima. A Vanessa é uma pessoa que a gente já tem um trabalho muito bacana há algum tempo. E como eu falei para vocês, a gente vai mostrar aqui projetos que nós realizamos juntas. E temos muitos assuntos. E isso é até o gancho, né, para a gente falar do nosso assunto de hoje. Temos multi-interesses, multi-formações e atuações no mundo de hoje, né, Van? Uma das coisas que nos une com certeza é a comunicação, né, que é uma área aí da nossa expertise e que a gente traz hoje, né, nesse primeiro episódio aí com a Vanessa, sobre os multipotenciais. Então, vocês vão conhecer um pouquinho melhor sobre esse conceito do que é ser multipotencial, como que isso se encaixa no mundo atual de hoje, com tantos conteúdos, né, com tantos estímulos que a gente é impactado, mas principalmente também pensar nas soluções, né, Sim. Van? E a Vanessa, dentro da atuação dela hoje, trouxe uma solução, uma metodologia muito legal de você entender o que é isso, se conhecer, entender qual tipo de multipotencial você é, né? Sim. E quais as ferramentas para vocês trabalharem nisso. Acho que isso é o mais importante, né, Van? Não é só a gente ali ter o diagnóstico, mas o que fazer com ele, né? Exatamente. E acho que a ideia também é você se reconhecer como um multipotencial e entender que é uma vantagem, não é uma desvantagem, né? A gente vai entender melhor isso aqui na nosso podcast de hoje. É isso. Então, sem mais delongas, Vamos lá. apresentar a querida Vanessa Cosentino, para vocês já seguirem aí o @ dela. Van Cosentino é psicanalista e coach de carreira e especializada nessa questão de gestão de tempo para mulheres, que é algo tão importante quando a gente está falando também como pessoas multipotenciais, né, Van? Que tem tantas coisas para a gente se distrair aí do caminho e como a gente pode queimar nossos fósforos aí, Sim. como você mesma fala. A gente tem que saber entender o nosso tempo a favor para a gente conseguir produzir, realizar projetos, colocar em prática realmente aquilo que a gente quer. E o Instagram da Vanessa, né? Além desse principal, nós temos um segundo Instagram, que é de uma marca linda que a Vanessa também desenvolve, do Eleven Mandalas. Vocês estão vendo aqui, ó. Vou fazer a mão do do leilão aqui, né, Van? Da loja isso. aqui, ó. Demonstrando Então, aqui o leilão. trazer aqui As peças maravilhosas. Né, são peças feitas, são artesanais, eu que faço, de lã e palitos. E aí também, depois eu posso explicar um pouquinho mais de onde veio essa inspiração, né? Como Ótimo, é que isso por favor. se encaixa. Acho que a ideia é você entender como é que isso se encaixa na minha vida. Poxa, você é coach, você é psicanalista, você faz mandala. Como é que isso se encaixa, né? Tem um porquê, né? Que vai costurando tudo isso. Não são escolhas aleatórias, né? Sim, querida, que legal. E é muito, muito lindo esse trabalho. A Van tá desenvolvendo já esse trabalho, até, né, com né, o intuito de se tornar um projeto para as pessoas também poderem exercer, né, isso como uma ferramenta. Então sigam também lá Eleven Mandalas, tem peças prontas maravilhosas como essa. Esse lançamento aqui que ela mostrou, né? Ah, sim, que é essa mandala tridimensional. Olha mandala isso, 3D, gente. Você é um pode... artesanato único, né? São peças únicas, eu faço com esse primeiro intuito de eu poder exercitar a minha criatividade, mexer com algo, com as cores e as pessoas poderem comprar, levar para casa. E o conceito da mandala, que é um conceito, a mandala é um organizador da nossa mente, né? Quando você enxerga, você olha uma mandala, ela tem um efeito tranquilizante, porque ela é feita a partir, né, ela é equilibrada, ela tem um centro, esse centro vai abrindo, a mandala está presente na natureza, pode pensar numa flor, numa concha, né, então é uma imagem, né, uma figura que instantaneamente quando você se conecta com ela, ela traz essa calma, essa organização, né. Que lindo. Sim, tudo a ver com o trabalho, né? Dessa concentração, dessa produtividade.
E, bom, vocês vão ver muito ainda da Vanessa, que esse é só um pedacinho, né, Van? Só uma das paixões que nutrem a Van e que ela entra de cabeça e desenvolve toda essa arte linda que vocês vão ver. E, além disso, a Van também é multifacetada nos conteúdos, gente. A Van tem um Instagram super bacana para vocês conhecerem. Estamos mostrando aqui um pouquinho na tela, então tem muitos conteúdos de ferramentas de gestão do tempo, de dicas, falando sobre propósito também, né, gestão de carreira, porque o público também, né, que você atua, né, Van, entre transição de carreira, entre empreendedores, também tem muito de realmente entender quais são os seus objetivos dentro dos seus dons, as suas habilidades, encontrar esse propósito, esse fio condutor também faz parte do seu trabalho, né? De facilitar esse caminho, de falar, vamos separar o joio do trigo, porque, né, novidade, curso, tem aí a rodo, mas, né, como que escolher aquilo que é objetivo para você. Então, a Vanessa tem um conteúdo muito bacana que vocês podem consultar no Instagram. A Vanessa também tem um YouTube muito legal, com diversos vídeos. A Van fez um tutorial recente de um produto que a gente vai falar também, que é o Planner da protagonista. Tem podcasts também da Vanessa, né? Que a Van também já se aventurou nesse tipo de formato. Sim. Tem as lives que a Vanessa fez aqui, tá passando aqui com vários convidados. Então é muito rico, né? Entender justamente como a gente pode se conhecer de várias formas e com diversas abordagens, né? Então a Van traz muito isso no seu trabalho, né, Van? Como é que você pode se conhecer ali através de um conteúdo, de um vídeo, de uma entrevista, de algo que você falou ali também no vídeo que a pessoa pode se identificar. Né? E às vezes coloca, eu falo brincando, colocar uma pecinha do quebra-cabeça no lugar, né? Que tá faltando. Eu acho que o fio condutor do meu trabalho é isso. Eu comecei como coach de carreira, nessa carreira de desenvolvimento pessoal, porque eu entendia que as pessoas precisavam conseguir fazer uma movimentação de carreira com mais consciência, menos impulsividade, menos dúvidas. E aí eu fui entendendo que, poxa, a pessoa não é só carreira, ela tem os seus momentos ali de confusão, de angústia. E aí eu também fiz a formação em psicanálise para cuidar da pessoa como um todo, né? Então tem esses dois olhares. E aí a gestão do tempo, ela entra... Porque sem o tempo a gente não faz nada. Não faz nada. Ele é o calcanhar de Aquiles ali de muitas pessoas que tem muitos talentos, né? Que tem muita coisa para oferecer para o mundo, mas não consegue. Né? Então eu entendi que eu precisaria atacar também, no bom sentido, a gestão do tempo, para que ela abrisse os caminhos para a pessoa mostrar os potenciais, mostrar aquilo que ela veio fazer nesse mundo, né? Lindo, é isso aí. Encontrar esse fio condutor. E, como vocês estão vendo, a Van tem muitos recursos, né? Não só aí, né, de conceitos, de coisas que ela vai trazer, dos conteúdos e das ferramentas também. Então, a Van trouxe, né, também para o nosso conhecimento, 2 testes. Então, sabe aqueles testes que a gente adorava fazer de personalidade, de carreira? Tinha até aqueles de vocação na escola, mas, gente, isso aqui é a evolução do teste, porque a Vanessa é uma especialista em comportamento humano, né, Van? E ela desenvolveu 2 testes muito legais, realmente muito assertivos, que a gente vai disponibilizar o link para vocês, né? O primeiro é esse teste de gestão do tempo, que é justamente o que a gente está falando, né? Não adianta você querer sofrer aí com as consequências, com o seu estilo de vida, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. É aquela coisa clichê, né, Van? Mas é isso. Então você tem que se conhecer o seu perfil, aonde que você tá pecando, né? Em termos de habilidades e também desvantagens, né? Desafios que você tem que se aprimorar para você conseguir gerir melhor o seu tempo, né? E autoconhecimento é tudo, né, gente? E além disso, a gente tem o teste multipotencial, né, Van? Que é um teste que até hoje tem muito sucesso. Muitas pessoas, né? Você tem muito público online que vem desse teste, porque o multipotencial, vocês vão ver que ainda é um assunto pouco falado. A gente tem alguns, né, profissionais aqui e ali que abordam, mas a Vanessa também trouxe isso de uma maneira muito inédita para o mercado, e isso alinhado com o trabalho dela, né? Justamente como ela está falando, de trabalhar os elementos, os significados, a natureza humana, para a gente poder trabalhar melhor. Então, existe, né, todo um lado de conceito, né, Van, de entender o lado humano para a gente conseguir executar, né? Aí, vamos dizer assim, com o trabalho em si. E o teste multipotencial também está disponível, né, Van? Para quem quiser, a gente vai disponibilizar. Gratuito. E é muito gostoso fazer e até entender, de fato, como a gente vai entender aqui o que é o conceito.
para você ver que tem uma resposta, né, para aquilo que você, pro seu tipo de fazer as coisas, né, e eu acho que esse alívio que a gente quer trazer hoje aqui também, né, Van, trazer esse conceito como um incentivo à sua diversidade de ser, de fazer, de pensar, e encaixar isso da melhor maneira para você, de fato, realizar os projetos, né, Van? Sim, ser uma pessoa sim. feliz, realizada, seja em trabalho, em família. Viver melhor, Viver né? melhor, né, em todos os aspectos. Maravilha, querida. Então, afinal, vamos lá. Você que é a nossa né? querida especialista, generalista, mas ao mesmo tempo, né, mas que se especializou no multipotencial. Como é que a gente pode definir essa Tá. personalidade? Então, o multipotencial, ele é um termo que é recente, como a Carol já comentou, mas ele não é recente na história da humanidade, né? Então, assim, o multipotencial, é uma característica de comportamento de pessoas que têm, como a palavra fala, vários interesses, múltiplos interesses, tem uma habilidade de conectar assuntos que parecem que não fazem sentido, mas aquela pessoa consegue juntar as coisas, né? Então, são pessoas que têm, elas têm muita curiosidade, são movidas pela paixão, e aí é isso, acho que a explicação mais rápida é que o multipotencial é o contrário do especialista. Então, o especialista é aquela pessoa que vai estudar a fundo as tartarugas, da costa oeste. Então, o cara sabe tudo das tartarugas, ele passou a vida inteira estudando as tartarugas. Esse é o especialista. E o multipotencial já é uma pessoa que ela pode começar estudando as tartarugas, aí ele percebe que isso tem relação com a migração, que tem relação com, sei lá, a qualidade da água, e aí ele vai indo para outros lugares e vai criando essas conexões entre assuntos que parece que não tem nada a ver, mas que geram ali um conhecimento para a humanidade, que é um conhecimento único, diferente, novo, um novo jeito de olhar as coisas, né? Então, o multipotencial, eu falo que ele não é novo na nossa sociedade, porque a gente teve o exemplo mais clássico, o Leonardo da Vinci, né? Que foi esse pintor, cientista, escultor. Até por isso o nome renascentista, né? Por Exatamente. conta desses expoentes que surgiram nessa época, né? Então, ele tinha essa curiosidade extrema. Então, ele, por exemplo, para pintar o corpo humano, ele decidiu que ele ia estudar o corpo humano a fundo. Então, ele foi estudar anatomia. Então, você fala assim, nossa, mas ele ia virar médico? Não, ele queria estudar o corpo humano para poder desenhar melhor o corpo humano. E daí, ele foi indo, né? Foi abrindo ali o campo, né, de interesse dele, mas sempre com ali uma linha, né? Uma linha que costura esses conhecimentos, né? Para quem está de fora acha que é aleatório, mas é um conhecimento que vai compondo o próximo e o próximo e o próximo, né? Então, é uma característica que hoje a gente está entendendo que ela faz muito sentido para o tipo de sociedade que a gente está vivendo, né? Perfeito. São seres plurais, né? Plurais. É o que a gente precisa para justamente até como uma vantagem, um diferencial competitivo, Exatamente. né? Antes eu acho que estava muito ligado a essa questão justamente, né, de pessoas que vieram, né, desse mundo antigo de mesclar arte com arquitetura e ciência, e claro, né, eram pessoas que se destacaram pela sua genialidade numa época, mas que justamente no contexto de hoje, que a gente tem tanto acesso a ferramentas e cursos que a gente tá até falando, tem que tomar cuidado, mas ao mesmo tempo a gente pode se beneficiar justamente disso, como você falou, né? Sim. De eu fazer ali uma imersão em um ponto específico de uma área que não é tradicionalmente a minha, para eu executar melhor a minha área, né? E porque o mundo é isso, ele é plural, ele é misto, né? A gente vê hoje uma mescla de habilidades e de interesses que a gente tem, né? Não só como, vamos dizer assim, o trabalho tradicional numa empresa que pede essa flexibilidade, né? Essa atualização de conhecimentos e habilidades, como para o empreendedor, que é o que a gente também, né, gosta de frisar aqui no programa. Ambas somos empreendedoras, né? Saímos também de uma transição de um mundo corporativo, de CLT, para um mundo empreendedor, e criamos as nossas marcas. E como foi importante a gente ter passado justamente por atuações múltiplas para a gente entender o fio condutor. Porque o fato é que todos nós temos, né, Van? E que hoje, com o trabalho, por exemplo, de profissionais como a Van, é mais claro a gente entender esse caminho, esse sentido. E a gente não
Não ter que se conectar com essa coisa, porque era uma realidade, né, de não sei quanto, 1000 e pouco lá do Leonardo da Vinci. Não, é uma realidade de hoje, 2022. Voltou, né? Voltou, as coisas voltam. Agora você tem um mundo inteiro à sua disposição, você pode, né, você tem uma biblioteca mundial que é a internet, e como é que você vai usar isso para você expressar o seu dom, né? Exatamente. E por isso que a gente, né, trouxe alguns exemplos também aqui na tela, né, Van, de multipotenciais conhecidos pra gente poder ilustrar melhor para vocês e ir explicando, né, Van? Sim. A gente tem aqui em primeiro lugar a Cecília Meirelles, que é uma grande poetisa, escritora brasileira, mas que também teve atuação enquanto jornalista, professora e pintora. Então, olha que incrível, né? Trazendo aí o exemplo de mulheres importantes, né, para nossa literatura, para nossa cultura, assim como a Elisa Lucinda, que também é uma grande poetisa, jornalista, escritora, cantora e atriz. São figuras maravilhosas que vocês podem até pesquisar aí, né? As obras, o trabalho dessas pessoas. Engajadíssima, Engajadíssimas. Né? A Elisa Lucinda, com as questões raciais. Exato, né? Maravilhosa. Uma grande contribuição cultural para o Brasil. E é importante isso, a gente projetar, né? A gente trazer a origem do termo, do conceito, mas também a gente poder contextualizar em referências atuais, né? A gente tem aí 2 referências brasileiras queridíssimas também, né? Do mundo aí masculino, que é o Rodrigo Hilbert, apresentador, cozinheiro, ator e ex-modelo. Mas ele nem precisa ser mais modelo, né? Ele não precisa nem falar que é ex-modelo, porque ele continua modelando, né? Tem o serviço de beleza pública, é o que ele faz por nós, né? E ele tem essa... Você vê, a gente colocou aqui, né? A Carol colocou aqui alguns das atuações dele, mas ele é um tipo multipotencial. Então, o cara vai aprender a fazer a churrasqueira pro churrasco que ele quer fazer pros amigos. Isso que eu ia falar. Ele tem um trabalho manual muito interessante, então, né? Aí você fala assim, mas ele vai virar um artesão? Não, ele se interessou. Eu tô dando esse exemplo, não é exatamente a churrasqueira, mas eu sei que ele confecciona. Ele fez, acho que ele fez, de fato, a churrasqueira. Então, o próprio churrasco dele. Então, por que ele fez isso? Porque ele tinha habilidade, porque ele tinha curiosidade, porque ele tinha um objetivo. Ele queria fazer ali o churrasco do jeito dele, enfim. Então, isso é essa característica do multipotencial. Ele vai sendo direcionado pela paixão dele, pelo objetivo dele, e ele tem essa abertura, né, de vou testar, vou aprender, né, essa facilidade de aprender. E aí vai construindo ali uma pessoa que tem multipotenciais, né, que ela pode ir para várias áreas, né? Várias áreas. E também é uma questão de se voltar para essa questão tão importante do artesanato, do fazer com as mãos, que é uma tendência hoje também, né, mundial, resgate, né? Esse resgate da ancestralidade, assim como o seu Jorge, e você vê justamente essas heranças em personagens masculinos e que fazem 1000 coisas e também tem um trabalho manual, né? O seu Jorge, ele, por exemplo, também é um ator, cantor, compositor, multi-instrumentista, ele faz crochê, gente. Quem quiser ver aí nas redes sociais, ele faz um trabalho super legal, sensível, que traz até né, justamente esse contato que a gente tá falando, né, do trabalho das mandalas da Van, essa conexão, esse foco, essa presença. E você vê artistas, nossa, o seu Jorge deve ter 1 milhão de coisas para fazer, né? Uma vida bombada, famosa, sim. Mas justamente por isso que ele vai querer um momento mais simples, que é simplesmente pegar um novelo ali e tecer uma peça, e fazer um crochê. Então, isso é muito uma quebra, realmente, né, Van? Interessante, né? De pensamento, da projeção que a gente faz, né, da vida dos outros e olhar mais pra gente, né? O que a gente gosta de fazer, o que aterra a gente, né? Isso, e nos ajuda a desenvolver essas paixões, né? A nossa identidade como um todo, né? E te dá, de novo, esse olhar único, né? Então, o interessante disso é que você, fazendo essa imersão nesses vários assuntos, você tem um olhar único sobre determinadas, por exemplo, para uma empresa, né, um perfil multipotencial, ele pode criar produtos que vão atender determinadas necessidades que ninguém percebeu, porque tá todo mundo tão na sua caixinha. O multipotencial é o tal pense fora da caixa. Cruzar soluções inovadoras, né? Cruzar soluções inovadoras, encontrar soluções, identificar problemas que as pessoas têm, mas não sabem, né? Então, é um profissional valiosíssimo. Nesse ambiente que hoje acho que todos vocês, quando você acessa um LinkedIn da vida para procurar emprego ali, você vê pedindo várias habilidades, muitas delas não são nem exatamente da sua área, mas você tem que ter tantas habilidades ali
para ocupar aquele cargo, é uma demanda do mercado que a gente está vivendo, né? De esse múltiplo interesse. Então, a pessoa que já tem isso desenvolvido nela, ela é um destaque, né? Ela já sabe mexer com tudo, e principalmente no empreendedor, que é eu empresa, né? Então, você tem que saber fazer o produto, você tem que entregar, você tem que saber vender, você tem que saber cobrar, você tem que fazer o financeiro, né? Você tem que, pelo menos, claro que você não vai fazer tudo isso, né? Mas no começo você tem que, pelo menos, entender um pouquinho de cada coisa. Exatamente. Né? É diferente de um perfil que entrava numa grande indústria e ele era o especialista financeiro daquele assunto. A gente ainda tem essas pessoas, elas ainda são importantes. Mas o que a gente está querendo aqui com o programa se você não é esse especialista, calma, porque tem mercado para você. Tem nome isso que você tem, né? Essa curiosidade, essa vontade de aprender cada vez mais. Às vezes não só aprender, mas compartilhar o que aprendeu, né? O que te move é o aprendizado, é o desafio. Tem nome isso, né? E tem lugar para você no mercado, né? Nas empresas. Lugar para você brilhar, né? Que nem a gente fala, né, Van? Mas a gente tá falando de brilhar justamente, né? E desses exemplos, que na realidade tudo começou também com uma pessoa que trouxe esse conceito à tona, né, Van? A Emily, e que tem muita contribuição, que é a Emily Wapnick, né? Que ela é autora, diretora de filme, palestrante, cantora, escritora e advogada. Né? Então assim, ela é que tá do maior de todos, ela tem, tipo, todo o maior, né, número de funções aí. Profissões aleatórias. Aleatórias, né? Assim, mas não é aleatório. Exatamente. Né? A Emily, ela ficou muito famosa ao trazer esse termo à vida, vamos dizer assim, através de um TED Talk, que também é super famoso, né? Vocês conseguem encontrar facilmente aí no YouTube. Olha, eu tenho dúvida se ela é americana ou canadense. Ah, tá. Então, ela é gringa, acho que eu vi gente, alguma coisa de Canadá. Isso. Ela é gringa. Essa capa do livro aqui, ela é a versão já, né, traduzida por português, como Ser Tudo, né? E é um pensamento, é uma coisa muito disruptiva que ela trouxe, né? Então, realmente, ela é conhecida como, né, a precursora aí desse movimento mais atual, né, de resgatar essa questão dos multipotenciais, e ela trouxe, né, através do livro dela, e hoje ela tem também uma empresa que atua com diversas formações, né, treinamentos, mentorias, para justamente auxiliar os multipotenciais a realizarem também projetos, porque dentro disso, gente, é também só um começo da história, né, Van? Porque hoje já tem até diversos tipos de multipotenciais, então já tem subsegmentações, né? Que a gente vai falar, né? Exatamente, de personalidade, de maneiras de conduzir, fazer as coisas. Então, é um mundo que vocês aí que estão recebendo essa informação agora, quem estiver recebendo de primeira mão, saiba que para nós, né, Van, também foi algo muito enriquecedor. Né? A gente já trabalhávamos juntas, quando a gente descobriu, falou, nossa, você viu isso e tal? E aí fez todo sentido, né? E eu acho muito legal do seu trabalho também, né, Van, ter esse frescor de se encaixar e entrar, né, nesses temas atuais e trazer justamente o que tem sentido para o seu trabalho e para o que o mercado precisa e trazer realmente soluções reais. Sim, né, principalmente. Você falou isso, eu pensei nisso, né? O meu trabalho, tanto como coach como psicanalista, eu sou uma curiosa por histórias de vida, né? Então, as pessoas que eu atendo, cada uma vai trazer uma história de vida, vai trazer uma carreira, né? Eu não atendo um determinado segmento, eu atendo, é o que eu falei, pessoas que querem fazer movimentação de carreira. Então, pode vir advogado, arquiteto, são áreas que eu não conheço, mas quando a pessoa vai trazendo o mundo delas, eu quero conhecer, eu quero entender. Uma vez eu trabalhei com uma moça que ela trabalhava numa agência que eu nem sabia que existia, que era uma agência que gerenciava por exemplo, você quer contratar um artista, né, para sua campanha, então essa agência ela fazia toda uma pesquisa para saber se esse artista tinha perfil para atuar na sua campanha, né, se a vida pessoal daquele artista casava com aquilo que a marca queria dizer. E eu achei isso incrível, eu não sabia que tinha essa profissão na agência, né? E ela tinha esse perfil multipotencial, então ela tinha que entender de tudo, entender das especificidades das marcas, da vida das pessoas. Então é isso, quando a gente assistiu, né? A gente não assistiu juntas, mas pelo menos para mim, quando eu assisti o TED da Emily, foi muito emocionante.
Porque aí você olha e fala assim, ai, gente, eu entendi o que eu sou, não é um problema, né? Isso, não É é um uma defeito. solução. Porque todo mundo fala, nossa, mas você vai começar essa faculdade aqui, não vai terminar, você vai mudar de carreira, você vai... Nossa, agora você está estudando, sei lá, fotografia, depois você começa a estudar culinária, qual que é o teu problema? E dependendo de como você conduz isso, não é um problema. É isso que a gente quer trazer aqui, né, Carol? É isso. Então, ele é uma solução. E assistir o TED dela foi muito libertador, porque ela falou, isso tem nome. E tudo bem, ser advogada, escritora, ela deu o exemplo de um médico que tocava um instrumento, né? Eu não lembro qual era. Acho que sim, eu lembro. E aquilo eu falei, ai, gente, que incrível isso, né? Eu acho que é essa sensação que a gente quer passar para vocês, né? Que incrível ser assim, é muito legal, muito legal. Desde que, né, a gente vai falar aqui, né, dos vamos prós e pra contras. Prós e contras, vamos para esse foco.